Estamos aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje são os ácidos nucleicos. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. De acordo com as funções desses ácidos nas células animais e vegetais, e também de bactérias, protozoários, é que eles acabam se especializando em ajudar o desenvolvimento da vida desses seres vivos. E para iniciar a nossa aula, observem a nossa pergunta. Qual é a molécula que guarda e revela a história da vida? Quem é a molécula responsável por todas as nossas informações? Pelas nossas características genéticas? Observem quem é responsável pelas nossas informações. As nossas informações, elas são guardadas dentro de uma caixinha de surpresa que é o núcleo celular. Lá nós vamos encontrar as unidades hereditárias, que são os cromossomos. A célula humana, ela apresenta 46 cromossomos. Temos agora um detalhe da estrutura do cromossomo. A fita do cromossomo. Observem que o cromossomo é formado por duas fitas de moléculas, que é o DNA. No DNA, nós vamos encontrar as nossas informações genéticas. Essa fita imensa apresenta em algumas partes um segmento restrito à informação genética que é o nosso gene. É ele que é responsável pela nossa hereditariedade. O DNA, então, é uma molécula formada por duas cadeias, como vocês observaram. São duas hélices, duas fitas, que são formadas por subunidades conhecidas como nucleotídeos. Quem são os nucleotídeos? São subunidades do DNA. Nós temos 4 tipos de nucleotídeos formando a molécula de DNA. Observem os tipos de nucleotídeos. Todo nucleotídeo tem um açúcar, que é a desoxirribose. Esse açúcar é formado por 5 carbonos, também conhecido como uma pentose. Ligado à molécula de açúcar, nós temos o fosfato. E ligado também à molécula de açúcar, nós temos a base nitrogenada, a adenina. Observem que nós temos os 4 nucleotídeos apresentados aí com fosfato, desoxirribose. O que muda de um nucleotídeo para o outro são as bases nitrogenadas. Então nós temos a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Entre essas bases nitrogenadas, nós vamos encontrar uma afinidade química, que é o que vai ser responsável pela ligação entre as fitas do DNA. Então, observem agora as duas fitas de DNA. Nós temos, novamente, o fosfato, a desoxirribose e ligado aí a timina, representado pela letra T. Observem que a timina realiza uma ligação, que nós chamamos de pontes de hidrogênio, com a outra base da outra cadeia, que é a adenina. Assim também como a guanina, uma outra base nitrogenada, acaba se ligando com a citosina. E assim nós vamos observar que as ligações, as afinidades químicas vão se processando e vão sendo as responsáveis aí pelas ligações entre as bases. Então, pessoal, o DNA é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos. Vocês observaram, são 4 tipos de nucleotídeos. E eles acabam se ligando devido a uma afinidade química entre as bases nitrogenadas. Essas ligações nós conhecemos como pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Agora, a partir do DNA, nós vamos produzir um outro ácido, que é o ácido ribonucleico. E é o ácido ribonucleico que vai desempenhar, vai executar as informações contidas no DNA. Observem como é que o RNA é produzido. O processo de produção do RNA é conhecido como transcrição. Então nós temos aí 2 hélices de DNA. Essas 2 hélices sofrem um rompimento e a partir desse rompimento nós vamos encontrar
a formação de uma nova fita, que é o RNA mensageiro. Essa nova fita formada é devido à presença de uma enzima chamada de RNA polimerase, que vai ser responsável pela organização dos nucleotídeos do RNA.